Olá! Qual proteína é mais segura para as pessoas que têm alterações da sua tireoide? Então hoje eu vou conversar com você sobre as proteínas, quais delas você pode estar usando, de que forma você usa e a quantidade que pode ser utilizada. Eu elaborei todo o material para você ter aí como referência. Eu vou passar um resumo aqui para você e a gente vai conversar o que vai favorecer essa melhora ainda mais da sua alteração tireoidiana. Então vamos começar. Por que a proteína ela é importante? A proteína é importante porque ela é composta por aminoácidos. E os aminoácidos são elementos que vão lá no seu músculo e vão formar, vão desenvolver e vão manter essa massa muscular. Eu elaborei todo o material, fique tranquilo, esse material ele está apostilado e a gente consegue passar toda essa sequência bonitinha para você. Mas tem alguns pontos que eu destaquei aqui e eu acho importante você saber. Por exemplo, quando você está deficiente em proteínas e você está tratando aí de uma doença tireoidiana, quais são os sintomas mais comuns que você pode ter, né? São fadiga, dificuldade para perder peso, névoa do cérebro, desequilíbrios do açúcar no sangue, dificuldade para construir músculos, ou seja, aumentar os seus músculos, perda da massa muscular. Mesmo que você faça um exercício, você acaba não ganhando, você acaba perdendo a massa muscular. Fala, eu emagreci. Permeabilidade do intestino, que nós chamamos muita atenção aqui nos meus vídeos, que chama-se desbiose intestinal, e a queda de cabelos, que a gente destaca muito a ferritina, mas eu estou destacando bastante aqui a questão da proteína. Então, o problema que é gerado, essas pessoas acabam não ingerindo a quantidade necessária de proteína por dia na sua dieta. Ou seja, elas comem outros elementos ou até comem fonte proteica, como por exemplo carnes, no caso dos vegetarianos, há proteínas vegetais, porém elas não atingem a quantidade necessária. Muito bem, as proteínas compõem 15% da massa muscular. É muita coisa, né, gente? É uma quantidade grande. E a proteína, como eu falei, ela é composta por aminoácidos. Então vamos ver esses aminoácidos, eu vou descrever aqui para você, tá tudo listado bonitinho, depois você vai dar uma olhadinha. Então olha só, quais são os aminoácidos que nós consideramos os aminoácidos essenciais no corpo humano, né? Que eles são produzidos por conta própria no corpo humano. Então a gente tem alguns aminoácidos que são a tirosina, a glutamina, né, e a carnitina. Então esses aminoácidos o corpo até consegue produzir, mas às vezes não consegue em quantidades adequadas. Então a carnitina, a tirosina, tá, e a glutamina, muitas vezes vocês vão estar vendo aí, a gente vai suplementar, porque eles são importantes para manter essas funções intestinais, funcionamento tireoidiano e agir como um antioxidante, um estabilizante geral das nossas reações corporais. Porém, quais são os aminoácidos que o nosso corpo não produz? Tá? Que são 9 aminoácidos. A histidina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a fenilalanina, a treonina, o triptofano e a valina. A descrição de cada um desses vai estar lá no material que eu preparei para vocês. Então, eu preciso ter um suporte muitas vezes de uma fonte externa, porque a produção não vai acontecer mesmo ingerindo uma proteína, tá bom? Acho que deu para entender isso, né? E eles são essenciais, né, para o funcionamento da tireoide, para o equilíbrio intestinal, senão eu não consigo fazer as reações de maneira adequada. Mas qual é a quantidade certa que eu deveria ingerir de proteínas e, consequentemente, elas vão se transformar em aminoácidos? Se fala muito em estudos, né, que você deve consumir entre 0,45 e 0,55 gramas de proteína por dia, em alguns estudos, para cada quilo do seu peso, ok? Porém,
Existem atletas, fisiculturistas, pessoas que trabalham muito com o corpo, que se fala em 1 a 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. Então, tudo vai depender da sua necessidade, da quantidade que o seu corpo necessita para manter a estrutura muscular. Pessoas que têm muito estresse, que têm muitas reações, acabam precisando de quantidades maiores desses elementos realmente. Às vezes uma pessoa que está acamada, uma pessoa idosa, também precisa de aporte, porém às vezes em quantidades menores. Ou não, se ela tiver consumindo demais, você vai ter que aumentar esse suporte. Então, qual é a forma, além da proteína animal, né? Ou seja, carne, peixe, frango e alguns vegetais que contêm proteínas, tá? Como algumas lentilhas, os cogumelos, né? Que também tem aminoácidos, a gente pode utilizar. A gente pode utilizar as proteínas em pó, ou seja, a gente utiliza o que as pessoas chamam de shake ou whey protein. Só que o whey protein, esses shakes, você vai ter que tomar cuidado com o tipo que você usa. Porque existem alguns que têm componentes, como por exemplo a caseína, que tem componentes derivados do leite, que muitas vezes não são adequados para as pessoas que têm doenças autoimunes e principalmente doenças da tireoide. Aí, o que eu vou descrever aqui para você, né? Muitas vezes você acha que quando você toma ali esse whey que é hidrolisado, né, isolado, você está realmente usando uma coisa benéfica aí do seu corpo. Sim, se você não tem problema autoimune, não tem de tireoide, talvez ele seja realmente bom para você. Agora, as pessoas que têm doença de Hashimoto, que têm um Graves, precisam tomar cuidados, principalmente se ela não sabe que ela tem esses problemas, ok? Então, qual é a dica que eu dou para você? Existem, na verdade, 3 tipos de proteína que você pode comprar em pó, colocar na água, diluir e estar tomando em alguns momentos do seu dia. A primeira delas é a de cânhamo, né? Que a gente não tem no Brasil, é mais difícil você ter disponível no Brasil. Então o cânhamo é um derivado, né, daquela planta que é extraído, né, o CBD, né, é extraído dos derivados da maconha, tá? Então não confundir cânhamo com maconha, tá? São coisas diferentes, porque o que acontece? As extrações são diferentes, então as pessoas às vezes confundem isso. Então, apesar de serem plantas muito parecidas, a ação dele não é alucinógena, não tem nenhum efeito colateral. Então, a proteína de cânhamo também é uma proteína muito interessante. Pena que a gente não tem disponível no Brasil. A segunda proteína que eu quero falar para você é a proteína da ervilha. A da ervilha nós já temos disponíveis no Brasil, principalmente para quem é vegetariano. Fica aí essa dica. E a proteína mais usada e até certo ponto mais saborosa e um pouco mais barata é a proteína da carne, o que nós chamamos de beef protein. Essa proteína ela é concentrada, ela é extraída de animais, principalmente de carne vermelha, e ela é feito um pó, né, que é igual ao whey, ou seja, um whey protein, um shake. Ao contrário do que muita gente pensa, esse pó da proteína animal não tem gosto de carne. Ela pode ter gosto de chocolate, de banana, um gosto assim mais adocicado. Ela não vai ter aquele gosto de um bife, tá? Apesar dela chamar beef protein, ok? Então, as proteínas têm que ser complementadas e têm que estar em níveis adequados, principalmente se você está com problema aí na sua massa muscular ou você está muito acima do seu peso. Então você tem que ficar muito atenta, porque suplementar a proteína vai ajudar seu corpo a fazer a melhora da fadiga, fortalecer seus músculos e melhorar a sua tireoide. Mas como eu falei, use a proteína adequada. Cuidado com o que você vai usar. As fontes alimentares de proteína, como as carnes, os peixes, são ótimas, mas tem que ser comidos na quantidade exata. Ok? Então, eu elaborei um materialzinho aí para você. Você pode ler muito mais a respeito. E se você tiver uma dúvida, se você quiser saber mais sobre essa questão das proteínas, faça um comentário aqui para mim. Eu vou ter o maior prazer em estar respondendo para você, ok? E quando eu publicar um vídeo, se você acionar o sininho, fica aqui do lado, você vai receber um aviso dos meus vídeos novos.
Então acione ali o sininho. E por favor, curta o meu vídeo, isso é muito importante para o nosso trabalho, passe para os seus amigos e curta a gente lá no Instagram, no Facebook e no meu site doutortiroide.com.br. Ok, pessoal? Muito obrigado, espero que tenha aproveitado mais esse vídeo para você.